Essencialmente isto é uma reapresentação do mesmo tema que eu apresentei no Encontro da Ciência deste ano. Dragões e Tesouros em busca das origens do topos literário. Este tema, convém dizer, nasceu de uma questão que me foi posta há uns tempos e que passava pelo seguinte: porquê é que na ficção, nas obras de ficção, aparece tanto a ideia dos dragões associada aos tesouros? Porque é que quando existe assim um tesouro muito grande, normalmente é associado a um dragão. Já iremos a isso. Antes de mais, aqui no primeiro slide aparece uma explicação do porquê do meu tema, na altura, ser tão diferente daquele dos meus colegas. Essencialmente, diz aqui que neste tema das cidades e comunidades sustentáveis existe uma linha que diz fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património cultural do mundo. E isso pareceu-me importante na construção deste tema. Bem, indo então ao tema em si, eu dei aqui 3 exemplos do topos, ou seja, um topos é uma ideia que se repete muitas vezes, do dragão guarda-tesouro. Já na antiguidade, ou seja, há mais de 2000 anos, essa ideia aparecia. Por exemplo, aqui na primeira fotografia, aqui, poderá ser visto, neste caso, o mito de Jasão e os Argonautas. Está aqui o véu de ouro, e aqui pode ser o Jasão a ser comido por um dragão. Esta versão só existe em imagem, não existe nos mitos gregos mesmo. Depois aqui está a macieira das maçãs das Hespérides, está aqui também Hércules, e está aqui uma cobra a guardar a macieira. E visto que o Reino Unido era o país convidado deste ano do Encontro da Ciência, eu resolvi dar também um exemplo da literatura desse país e falei do Beowulf. Ou seja, poderá aqui ser visto na história medieval ou pré-medieval do Beowulf, aparece essa ideia, já um dragão a guardar um tesouro, e quando lhe roubam um copo de ouro desse tesouro, o dragão persegue arduamente quem o rouba. E o interessante, e a razão que me levou a este tema, é que a mesma ideia continua até aos nossos dias. Ou seja, em filmes como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, etc., em séries de televisão, em videojogos, em livros, sempre que aparece assim um grande tesouro, esse tesouro muitas vezes é guardado por uma criatura mitológica, quase sempre um dragão, como o que pode ser visto aqui nesta bela imagem. Então fui à procura do tema, segui as proverbiais migalhinhas atrás no tempo e eventualmente encontrei o que me parece ser o texto mais antigo que explica o porquê dos dragões guardarem tesouros. Note-se que os dragões não existem, portanto, para existir essa ideia, teria de ser vinda da ficção, obviamente. E está aqui então uma tradução de uma fábula de Fedro, do primeiro século da nossa era, que é a fábula da raposa e do dragão. Inicialmente, aqui em cima, isto é uma fábula de uma raposa que vai escavar um covil, faz um buraco na terra, não é? E encontra, como eu digo aqui, um antro de um dragão, em que ele guarda alguns tesouros. A raposa, com tanta curiosidade como o próprio leitor, provavelmente pergunta-se, e pergunta ao dragão: o que é que estás aqui a fazer? Como pode ser visto aqui. O que é que tu recebes para estar aqui este tempo todo nas trevas? Aqui, este tempo, porque é que tens a tua vida assim? E o dragão responde: não, eu não recebo nada com isso. Eu só faço isto porque o Deus Júpiter, o magno Júpiter, me ordenou que eu fizesse. Isto é estranho, não é? O dragão tem ali um tesouro tão grande, então a raposa pergunta-lhe: mas tu não dás nada a ninguém? E, neste caso, neste caso o dragão responde: o destino assim o decidiu. Ou seja, está aqui, o destino assim o decidiu. Ou seja, o dragão só guarda o tesouro, nesta versão da história, porque está destinado a isso. Ora bem, mas será que a ideia, este autor Fedro, foi muito importante na Idade Média, e eu não duvido que tenha sido através de Fedro que esta ideia literária chegou aos nossos dias. Mas mesmo assim, não sabemos se isto será a origem da ideia. Porque há 2 problemas. Como eu digo aqui,
existem dois problemas. Primeiro, existem referências na arte, como vimos no primeiro slide do tema. Como vimos, existem um conjunto de referências aos dragões na arte que são muito anteriores a Fedro. Ponto 1. Isso. E agora, ponto 2. Existem autores da altura de Fedro, e até um pouco antes, que também mencionam os dragões e mencionam os tesouros associados a esses dragões. Mas eles nunca dizem porquê. Eles simplesmente mencionam os dragões e os tesouros associados, mas nunca por um só momento dizem os dragões estão associados aos tesouros porque X. E então eu decidi continuar à procura dos dragões e dos tesouros, e então comecei a encontrar algumas coisas algumas coisas particularmente interessantes. Por exemplo, primeiro, um dragão. Como eu já disse antes, um dragão não existe, não é? Não é possível que alguém tivesse visto um dragão. E então eu fui ver o que é que existia em relação aos dragões e vi que o dragão é uma criatura que vai evoluindo ao longo dos séculos. Por exemplo, na poesia de Homero, atenção, isto são somente os dragões ocidentais. O dragão oriental, por exemplo, o dragão chinês, é uma espécie totalmente diferente e tem uma origem, uma evolução e uma função totalmente diferente. Na cultura ocidental, então, as primeiras referências, as mais antigas que temos, são de Homero. E ele diz que o Drakon, ou seja, o dragão, e a Ophis, ou seja, a serpente, são a mesma coisa. Depois, uns séculos depois, Aristóteles diz que o Drakon é uma espécie de Ophis, uma espécie de serpente. Nicandro acrescenta que o Drakon é a serpente de Esculápio, do deus da medicina. Ou seja, de ser uma serpente qualquer, passa a ser uma serpente muito específica. Plínio, já nos primeiros séculos da nossa era, diz que o dragão é uma cobra grande. E depois, Cláudio Eliano e Filóstrato acrescentam que esse dragão tem crista e tem barba. Ou seja, vai sendo como que vão desenhando novas características para o dragão, para o Drakon. Depois, os Atos de Filipe, que é um texto cristão dos primeiros séculos da nossa era, acrescenta que o Drakon cospe fogo. Continuando a história, mais à frente, Santo Agostinho e Isidoro de Sevilha, duas figuras muito famosas na cultura cristã, dizem que o Drakon consegue voar. E depois, ao longo dos séculos e até aos nossos dias, as figuras do dragão vão sendo reutilizadas e vão sendo acrescentadas aí mais informação. Pronto. Agora, continuando, porquê é que é um dragão? Porquê é que é um dragão, então, que guarda os tesouros? Antes que tudo, como podem ver aqui nas três imagens, existem muitas imagens com deuses e assim associados aos dragões. Na primeira imagem é Esculápio, na segunda é uma imagem muito mais conhecida até nos nossos dias, e aqui pode ser visto Esculápio e a deusa da saúde também com serpentes ao lado. Porquê as serpentes? Ou os dragões, se assim os preferirmos, porque esses animais deixavam cair a sua pele. E os antigos acreditavam que quando eles deixavam cair a pele, isso queria dizer queria dizer que voltavam à juventude. É como se de repente o nosso corpo perdesse toda a sua idade física e voltasse aos tempos de meninice. Eles acreditavam que isto era um símbolo da imortalidade. Pronto. E por essa razão, talvez mesmo por essa razão específica, eles dizem que alguns autores, como aqui o que eu citei aqui, o Daniel Ogden, diz que algumas vezes os deuses eram representados como anguiformes, ou seja, sob a forma de um dragão ou de uma serpente. Ele dá aqui alguns exemplos: Trofónio, Esculápio, Igeia, que são aqueles que vimos um pouco antes, Anfiarau, Zeus, etc. E, finalmente, há um elemento muito importante que, através desta sequência, levou a uma possível solução, que é, na Antiguidade, os tesouros dos templos, era semelhante às caixas de esmolas dos nossos dias, eram guardados por uma pesada estátua de um dragão ou serpente. Ou seja, as pessoas estavam habituadas a ver uma espécie de caixa em que tinham no seu topo uma serpente ou um dragão, metiam lá a moeda e
este boneco, como podem ver aqui na imagem, protegia esse recanto. Tudo bem? E isto também acontecia essencialmente na tesouraria do templo. Mas isto era muito pesado, não era só uma coisa assim pequenina. Então eles tinham de levantar aquilo e, no caso dos tesouros dos templos, tinham de levantar e na caixa de mola bastaria pôr lá uma moeda. E então a solução para o problema, o porquê é que inicialmente os dragões ficaram associados aos tesouros, poderá ser pelo facto dos autores da antiguidade olharem para se recordarem destes elementos que tinham visto na sua religião e sentirem a necessidade de os guardarem na ficção. E deverá ter sido daí que a ideia chegou neste caso, ao autor cuja fábula eu citei anteriormente. Parece muito, é uma solução interessante, uma solução como qualquer outra. Não temos a certeza se é a resposta totalmente certa, mas é uma resposta que faz sentido. Agora aqui no último slide, este tema ainda não está publicado, e a pesquisa que levou a ele não está publicado, mas será publicado muito provavelmente no Boletim de Estudos Clássicos. E também disse às pessoas, porque às vezes as pessoas têm alguma vergonha de pôr questões nas conferências. Se tivessem alguma questão, bastaria enviarem aqui para o meu e-mail. Bem, e então isto conclui o tema.